A graça e a paz, amém, irmãos? Igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, falando para você, né, que esse é o culto da primícia, que é o primeiro culto aí de domingo, né, do mês. Então, nós fazemos, né, como prática, todo mês de janeiro, se você ainda não entregou a sua oferta das primícias, então você tem a oportunidade nesse todo mês de janeiro, você separar aí um momento para você entregar a sua oferta, tá bom? Se você não entregou ainda, então depois você pode pegar aqui a oferta aí das primícias e você separar a sua oferta para entregar em qualquer momento, ok? E na oferta que você for entregar, for depositar, atrás ele fala sobre 3 coisas que eu quero ser restituído em 2025, tá bom? Então você preenche. E os pastores, junto com o obreiro, vai estar orando por você todo esse mês de janeiro. Amém? Então a Bíblia fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós somos justos porque o sangue de Jesus já está sobre nossas vidas. Então, não deixe de participar e também de colocar aqui o seu alvo que você quer que Deus faça em sua vida. Amém? Falando um pouco sobre o pastor Roberto, hoje ele está de férias, né? Não está conosco. Então, ele tirou aí 15 dias de férias para descansar. Normalmente, os pastores, ele tira esse período de janeiro para ter férias. Amém? Então, férias é preciso, né? Para a gente trabalhar melhor, então precisa descansar, para o Senhor renovar as forças, né? Com a família, é uma grande bênção. Então, por isso, o pastor Roberto não está aqui ministrando para você, mas está aqui o servo dele, discípulo do pastor Roberto e discípulo de Cristo. Amém? Você quer ouvir a voz de Cristo? Então, fala assim, meu irmão, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para falar ao seu coração esta noite. Amém? Então, como prática, eu queria que você pegasse a sua Bíblia de papel, tá bom? Não vale aí Bíblia de celular, smartphone. Então, é Bíblia, tá bom? Bíblia de papel. Então, você vai erguer para o alto e nós vamos declarar a palavra de Deus. Amém? Fala assim, essa é a minha palavra, a palavra de Deus, que eu carrego em meu coração. Por isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fala assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer todas as coisas que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. E por meio dessa palavra, eu possa desfrutar a boa, perfeita e agradável palavra de Deus em minha vida. Quem crê, diga amém. Aleluia! Irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra. E nós falamos que nós estamos no tempo da restituição. É o ano da restituição. Esse é o nosso tema do ano. Amém? Então eu queria só pedir para os irmãos apagar aqui esse refletor para mim, por favor. Ou se não, desviar ele que vem para cá, o bicho aquele foco forte no olho. Então nós falamos que esse ano é o ano da restituição. Amém? Mas não somente o ano da restituição, mas também nós temos outro tema, que é o tema do semestre, que é designados para estarmos com Ele. Então, eu e você, nós estamos nesse processo que nós somos escolhidos. Estamos passando nesse processo de preparação para que nós possamos se encontrar realmente com o nosso noivo, que é Cristo Jesus. Amém? Então, esse é o processo. Também fala que Jesus os chamou para estarem com Ele e deu autoridade para curar os enfermos, expulsar demônio. E a Bíblia fala que nós estamos fazendo isso por meio do Espírito Santo. E o que eu quero falar hoje é sobre esse aspecto, é movido pelo Espírito Santo para estarmos com Ele. Então fala com seu irmão como profeta dele, fala assim, meu irmão, prepare-se, que você está nesse novo tempo, que é o tempo do Espírito Santo, onde você está sendo preparado todos os dias. E o Espírito Santo está te usando, irá te capacitar cada vez mais para que aquele dia você possa se encontrar com o seu Pai, com o seu noivo,
Cristo Jesus, aquele que é o perfeito, está também nos preparando todos os dias para estarmos com Ele. Amém? Então, por isso que você vai ver lá no livro lá de Apocalipse, falando o seguinte: o Espírito e a noiva dizendo o quê? Vem. Amém? Então, é uma obra completa. Então, significa que o Espírito ele já está dentro de nós. E nós estamos nesse processo de transformação. E esse processo de transformação que o Espírito faz em nós, para que nós possamos realmente estar com Ele, com Cristo, nesse processo de transformação. Então, eu queria ler com você um texto que está lá em Mateus 22, 33. Ele diz o seguinte, olha o que diz o texto. Põe aí o 32. Sobe um pouquinho aí, esse aí. Diz o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos essa noite, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale ao nosso coração. Por isso, remove toda escama, toda barreira, para que nós possamos realmente ver a Ti. Ó Deus, experimentar a Tua vontade sobre nós. Por isso, manifesta o Teu querer. Ó Deus, ministra o nosso coração com vida, com poder, com graça, que haja assim revelação em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, você vê aqui Jesus falando aqui uma pergunta. Ele está respondendo uma pergunta que fizeram para ele sobre a respeito da ressurreição. E Jesus aqui, ele responde essa pergunta, nesse contexto ele diz que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele diz, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E eu te pergunto, nesse aspecto aqui, nesse momento, Abraão, Isaac e Jacó, ele já tinha morrido, correto? O que é que Jesus estava falando a narrativa que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Depois ele fala que era Deus de vivos e não de mortos. Ele está falando o seguinte, olha, eu sou o Deus da ressurreição. Eu sou o Deus daquele que chama a existência. Então, meu irmão, esse também é o nosso tema. É o ano da restituição. Então significa, meu irmão, se Deus ele é Deus da ressurreição, Ele também é o Deus ali da restituição. Que Ele vai trazer realmente a existência. Aquilo que você almejou, aquilo que você orou, até aquilo que você jejuou, aquilo que você buscou e você não viu resposta na sua vida no ano 2024. E nós temos uma palavra da parte de Deus. O Senhor vai nos restituir em dobro nesse ano 2025. Amém? Porque esse é o ano para você experimentar a bondade de Deus nesse tempo da restituição que está sobre nós. Amém? Aleluia! Então, nós precisamos experimentar essas verdades. E o Senhor diz que eu sou o mesmo e não mudo. Então, se o Senhor prometeu em nossas vidas, meu irmão, vai cumprir. Se o Senhor falou, vai acontecer. Então, o que nós precisamos realmente é ser participante. Participante através realmente da fé. Porque a Bíblia fala que a fé ela é a certeza de coisas que você espera. E o que é que você tem esperado nesse ano 2025? Amém? Tem esperado de promessas? Tem esperado ali o que você tem almejado diante de Deus? E nós queremos falar sobre esse aspecto do Espírito Santo. Então, o significado nós possamos compreender sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, nós também possamos compreender que esse significado ele é tão importante também, porque ele é o resumo do que Deus é e o que Deus faz nesse tempo presente. E qual é o tempo presente? O tempo presente é o tempo da nova aliança. É o tempo da graça de Deus. É o tempo da visitação
do Espírito Santo agindo através de nós, amém? Mas outro aspecto também que você pode perceber de Abraão, Isaque e Jacó, porque também ele está apontando para a triunidade de Deus. É Deus Pai, Deus Filho e também o Espírito Santo. Então, esse aspecto também, ele está apontando para as três pessoas de Deus. Como assim, pastor? Então, quando você olha, primeiramente, para Abraão, ele aponta para Deus. Ele é um tipo realmente ali, tipificando Deus. Por quê? Abraão está apontando para Deus. Porque Abraão, ele é o primeiro, amém? O primeiro que creu. Mas o significado que Abraão está apontando para Deus, Deus Pai, é porque a obra de Deus que ele realizou foi uma obra realmente ali inexplicável ao ponto de entregar ali o seu próprio filho. Então Deus, a Bíblia fala que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E por que Abraão, ele tipifica Cristo? Ele é um tipo ali de Deus, está tipificando realmente o Deus Pai. Por quê? Porque Abraão também fez isso. A preparação de Abraão, todo momento, foi para entregar o seu filho Isaque como sacrifício para Deus. Amém? Então Deus, ele está nesse aspecto aqui também, como ali tipificando para Abraão. Foi essa obra que Abraão realmente fez, entregando ali o seu filho Isaque, o filho da promessa, aquele único filho que ele tinha. E através daquele filho, vinham muitos filhos realmente para o Senhor. Então nós precisamos compreender essas verdades que estão aqui através desse contexto, amém? E quando a gente fala de Isaque, ele apresenta e aponta para Cristo. Por que Isaque ele aponta para Cristo? Meu irmão, porque foi o tempo que Abraão, o seu pai, foi ali trazer a sua noiva, Rebeca, naquele momento para Isaque, foi o tempo ali que Isaque aguardou a noiva, a Rebeca. E a Bíblia fala que ele não teve outra mulher e ele foi completamente fiel a Rebeca. E o que significa realmente apontando para Cristo? É porque hoje o Senhor também está aguardando o casamento da sua noiva, que é a igreja. Amém? Então, por isso, que todo momento Isaque está apontando para Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele tem sido fiel à sua noiva, ele tem sido fiel à sua igreja, e todo momento ele está aguardando essa preparação desse casamento. Então, o casamento pelo qual ele está sendo tão esperado, o casamento esperado realmente ali de todo o universo, que será as bordas ali do Cordeiro, esse casamento tão perfeito. Esse casamento realmente está apontando para essa preparação que somos com nós, com a igreja. E quando a gente fala para Jacó, a gente aponta para Jacó, a gente falou sobre Abraão, a gente viu Isaque e Jacó, pastor. Jacó, nesse momento aqui, por sua vez, ele aponta para toda a transformação que Jacó realmente sofreu. Então, o que aconteceu? Jacó, ele aponta para a noiva. Ele aponta para a igreja, no aspecto que ela está sendo transformada pelo papel do Espírito Santo. Teve um momento que Jacó percebeu, e ele falou o seguinte: eu preciso ter um encontro com Deus. A Bíblia fala que Jacó, em sua caminhada, ele percebeu, e ali teve um momento que ele quis o Senhor. Ele precisou ter um encontro com o Senhor. E a Bíblia fala que ele foi no Val de Jaboque, e naquele momento, ele decidiu ter uma experiência com Cristo. E essa experiência foi uma decisão que ele tomou, porque ele viu que ele precisava. Mas essa experiência, meu irmão, apontou para a obra transformadora. Porque Jacó, a Bíblia fala que o Senhor transformou Jacó completamente e mudou o nome de Jacó. E ele passou a ser ali príncipe de Deus. Amém? Então somos nós. Então nós hoje estamos nesse processo de transformação, que é o processo da visitação do Espírito Santo. Amém? Então, quando a gente fala sobre Abraão, já aconteceu sim o tempo de Abraão, que aponta para Deus. Por quê? Porque Jesus já morreu. E lá na cruz
já foi realmente consumado ali, o aspecto ali de Abraão apontando ali para Deus. Amém? Então já aconteceu. Quando você fala de Isaac, também já aconteceu o aspecto também de Isaac. Por quê? Porque Jesus já morreu. A Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia fala que ele está à destra de Deus. E o que é que ele agora está fazendo? A Bíblia fala que ele está aguardando agora o tempo de Jacó. E qual é o tempo de Jacó? É a preparação da noiva, através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o tempo de Jacó é o tempo da noiva, é o tempo do todo transformador, e esse tão transformador que é o Espírito Santo, ele acontece em nossas vidas quando nós realmente falamos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me a mim. Senhor, vem aqui e faz a tua obra em mim. Amém? Então, você tem falado esse aspecto do Senhor? Você tem tido aí essa disposição de você realmente se apresentar ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Você tem falado isso para o Senhor? Se você não tiver falado isso, meu irmão, hoje é a noite que você possa falar para o Senhor: Senhor, usa-me a mim. Manifesta o teu poder, o teu Espírito Santo possa manifestar através de minha vida. Amém? Então, o tempo de Jacó, como eu falei para você, é o tempo da preparação da noiva. Amém? Então, as irmãs que conhecem mais sobre o dia da noiva, não é assim? Qual é o dia da noiva? O dia da noiva é o dia da preparação. Não é isso? Que a noiva vai lá, passa o dia todo por conta dela, todo mundo prepara, vai lá, coloca ali, prepara lá o vestido, para não sei o quê, bota a melhor roupa, vai lá, perfume, maquiagem. Então, é um processo para essa transformação. E o que é que as pessoas aguardam no casamento? É o que? É a noiva. Espera a noiva. Então, Cristo está preparando ali, aguardando a preparação da noiva. Amém? Então, a preparação da noiva é esse contexto, que a noiva realmente foi designada, está sendo preparada para o aspecto de estar com ele. Então, por isso que o Espírito e a noiva diz: vem. Então, nós estamos aqui sendo preparados para ter esse encontro realmente com o Cordeiro. Amém? E nós precisamos, meu irmão e minha irmã, compreender essa importância, a ação do Espírito Santo que trabalha nesse tempo presente. Existe uma manifestação que o Espírito Santo age em nossas vidas, e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos realmente perceber esse agir de Deus. E para você perceber esse agir de Deus, você precisa realmente compreender o aspecto que Deus realmente manifesta através do Espírito Santo. Amém? Então, por quê, pastor? Porque quando você realmente olha para o personagem famoso que ficou à beira do caminho, quem lembra? Personagem muito famoso à beira do caminho. É o quê? É o Bartimeu, não é isso? O cego Bartimeu. Por que ele ficou à beira do caminho? Porque ele tinha uma cegueira, não é assim? E o Senhor foi lá e curou ele. Então, minha oração é hoje para você, é para que os seus olhos realmente possam ser abertos e você compreender com os seus olhos espirituais e você realmente enxergar, que você realmente possa compreender essa compreensão desse aspecto de engajamento, de conexão, que você faz parte da obra do Espírito Santo agir aqui nessa terra. Porque o Senhor diz: os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Então, meu irmão, o Senhor poderia fazer a obra dele de várias formas, de várias maneiras, mas aprove ao Senhor me escolher, aprova o Senhor te escolher. Você fala assim: não, pastor, mas como é que Deus pode me escolher? Eu sou imperfeito, eu sou falho, eu sou oscilante, hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Ah, meu irmão, o Senhor te escolheu, Ele quis você. E a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, a Bíblia fala que Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, eu e você, nós estamos nesse aspecto de sendo transformado. O Espírito Santo está agindo em nós. E precisamos compreender e ser participante desse momento tão
oportuno. E eu te falo para você, existe esse aspecto, o tempo presente, a manifestação do Espírito Santo. E o que é que o Espírito faz nesse tempo presente, que é o tempo de Jacó? O que é que o Espírito Santo está agindo? Então, eu queria ler com você o livro de Isaías, número 61. Olha o que é que diz, Isaías 61. Então, nós sabemos que Isaías é um livro profético. E esse número 61, ele está falando desse tempo presente. Então, Isaías está profetizando esse tempo presente, que é o tempo que nós estamos realmente aqui na visitação do Espírito Santo. É o tempo da nova aliança. E o que é que Isaías está profetizando para nós hoje? Essa promessa que vai realmente acontecer através de cada um de nós. Ele diz o seguinte, o verso 1. Ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você, sim ou não? Sim, ele já está dentro de você. Então essa é a promessa para a sua vida hoje. Esse novo tempo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele diz, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas notícias. Então, qual é o papel do Espírito Santo? A Bíblia fala que o papel do Espírito Santo, ele está sobre você, ele te ungiu, ele te capacitou para você fazer o quê? Pregar as mais ou as boas notícias? As boas notícias. Então, esse é o papel do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, significa que você foi escolhido para um propósito. Amém? Você não tem um propósito da parte de Deus. E qual é o propósito que você tem? A Bíblia fala que o Senhor te ungiu, Ele te encheu, Ele te capacitou para que você realmente possa pregar as boas novas. Amém? E Ele diz, aos quebrantados, enviou-me também a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos, impor liberdade os algemados. Então, você vê que todo esse aspecto é no tempo presente, o tempo de hoje. E aí o verso 12 ele fala o seguinte, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalo de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. Verso 4 ele diz, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então, você vê que existem vários aspectos, existem vários alvos que o Senhor realmente tem preparado para nós, sim ou não? Mas se você realmente reconhece que esses alvos o Senhor tem preparado para você, você reconhece isso? Você tem essa convicção desses alvos? Então significa que esses alvos precisam ser conquistados, sim ou não? Se esses alvos precisam ser conquistados, então significa que você precisa falar, Senhor, eis-me aqui, usa a minha mente. Senhor, eu estou aqui disponível, disposto e querendo fazer a obra do Senhor. Senhor, me usa na minha célula. Senhor, que eu possa realmente manifestar a tua obra, curar os enfermos, expulsar o demônio, que eu possa a cada dia pregar lá no trabalho para as pessoas que estão ali precisando ouvir o Evangelho. Amém? Então, o Senhor vai fazer isso através de você. Mas é preciso você falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para ser usado por Ti. Amém? E aí, ainda ele conclui, no verso 7, olha o que é que ele diz, verso 6, mas vós sereis chamado o quê? Sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus, comerei as riquezas das nações, na sua glória vos gloriareis. E aí, ele diz no verso 9, a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos vires o conhecerão como família o quê? Bendita do Senhor. Amém? É isso que nós precisamos ouvir em todo momento. Ali vai um bendito do Senhor, ali vai uma bendita do Senhor, ali vai um homem cheio do Espírito Santo, ali vai uma mulher cheia do Espírito Santo. Precisamos ouvir isso.
E quando é que isso realmente é visível? Quando você fala, Senhor, eis-me aqui para ser usado por Ti. Senhor, usa-me a mim. Senhor, vai adiante de mim. Então, meu irmão, esse é um texto realmente poderoso, que realmente explica esse tempo presente, o tempo da visitação. E ele não deixa nenhum tipo de dúvida sobre a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Porque aqui ele está apontando essa obra do Espírito Santo que nós precisamos manifestar em nossas vidas. Amém? Então aqui existe um alvo, existem também sinais que precisam ser conquistados em nossas vidas. E eu falo para você, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você, nós estamos nessa preparação, dessa visitação do Espírito Santo para cumprir o propósito divino de Deus. Amém? Você está aqui para cumprir o propósito divino de Deus? Então, muitas vezes as pessoas têm uma convicção errada desse propósito. E falam assim, não, pastor, o meu nascimento realmente foi um acaso da circunstância. Meu irmão, não foi um acaso da circunstância. Deus tem um propósito de existência para você. Então, fala isso para o seu irmão como profeta. Fala assim, meu irmão, você não é filho do acaso. Você é filho da promessa de Deus. Por isso Ele quer te usar. Amém? A Bíblia fala que quando Deus ele fez o homem, a Bíblia fala, façamos o homem. Amém? Então, tinha 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia fala que isso era bom. E ele fala, e façamos o homem segundo o quê? A nossa imagem. Meu irmão, você é a imagem e expressão própria de Deus. Então, por isso que o diabo ele tem raiva assim de você. Porque você é aquilo que o diabo sempre queria ser. Imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo não pôde ser. Mas você realmente é a obra-prima que Deus realmente escolheu para que a manifestação dele acontecesse aqui na terra. Amém? Porque ele poderia escolher várias maneiras. Ele poderia escolher várias maneiras, mas aprova o Senhor escolher você e escolher a mim para nós sermos usados por Ele. Amém? Então, é muito importante você saber e conhecer o poder do Espírito Santo em favor da sua vida. Você precisa compreender essas verdades. E nós vamos conhecer esses momentos, essas fases que o Espírito Santo realmente age em mim e também age em você. Amém? Aleluia. Ajeita aí, Leandro. Então, meu irmão, você e a manifestação da nuvem. Fala assim com o seu irmão, fala assim, meu irmão, eu e você precisamos ser conduzidos pela manifestação, pela presença da nuvem do Senhor. Amém? Então, quando a gente fala sobre você e a nuvem, ele está falando você como filho de Deus, que o Espírito Santo habita em você, e a nuvem, ele fala da presença de Deus. E essa presença de Deus, ela precisa se manifestar em você, para que você possa realmente, em todo momento, ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Ouvir a voz. Porque a Bíblia fala que quando você ouve a voz do Senhor, a Bíblia fala que você é transformado de glória em glória. Amém? Então você é transformado quando você está aqui no culto, você ouve a palavra do Senhor, a palavra do Senhor entra no seu coração, você recebe ali vida de Deus, você também ali é transformado quando você está na célula, naquele momento de compartilhamento, em comunhão, ali em unidade, o Senhor vem sobre você e você ali é renovado. E a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. E quando você ouve, a Bíblia fala que você está como ali diante de um espelho, está sendo transformado de glória em glória. Então por isso que você precisa ouvir, meu irmão. Porque quando você ouve, você recebe o alimento celestial, que é a palavra de Deus. Amém? Então, quando nós falamos desse aspecto de você e a nuvem ser conduzido, nós lembramos logo da passagem do povo de Israel, saindo ali do Egito, que passou 400 anos ali sendo escravizado ali por Faraó, até o momento de ir caminho à terra prometida, que é a terra de Canaã. Então eu queria ler com você
esse texto para você compreender que Deus realmente, Ele quer te conduzir, Ele quer te guiar, mas você precisa confiar realmente na voz do Espírito Santo. Você precisa realmente chamar o Espírito Santo. Você precisa ter essa experiência com a pessoa realmente do Espírito Santo. E lá em Êxodo 13, verso 21, nós vamos ver essa passagem. Olha o que ele diz. O Senhor ia diante dele durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha o contexto. Então, o povo de Israel, como eu falei para você, passou 400 anos sendo escravo ali de Faraó, e o Senhor levanta Moisés. E a Bíblia fala que o povo de Israel começou a orar ao Senhor. E a Bíblia fala que o gemido do povo de Israel chegou aos ouvidos de Deus, como aroma suave. E ali, naquele momento, Deus levanta ali Moisés, e Moisés é aquele que vai tirar o povo ali da escravidão. E aqui é o momento que o povo saiu ali do Egito e vai a caminho da terra prometida, que é Canaã. E o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que existia ali uma coluna de fogo, e essa coluna de fogo era para proteger as pessoas lá do frio, o frio muito intenso lá no Egito, para as pessoas ali não morrer de frio. Então o Senhor vinha com a coluna de fogo, e essa coluna de fogo ficava todos os dias com ele. E depois o Senhor, quando era de dia, ele colocava uma nuvem. E essa nuvem era para proteger ali o povo também de Deus, para ele realmente não morrer ali naquele sol escaldante. Então existia a proteção da nuvem durante o dia e a coluna de fogo ali durante a noite. E outra coisa, a Bíblia fala que em todo momento o povo de Israel não faltou alimento para ele. Em todo momento. Então a Bíblia fala que todos os dias o Senhor fazia chover comida para o povo dele. E sabe o que é interessante? Essa comida, ela não poderia ser guardada. O Senhor ia dar mantimento todos os dias para ele. Então significava que o Senhor mandava numa segunda-feira, mandava na terça, então todo dia o Senhor mandava comida. E o Senhor falou o seguinte: olha, você não pode guardar essa comida, porque você tem que depender de mim, porque eu vou mandar comida todos os dias. E assim o Senhor fazia. Imagina a situação, num deserto ter comida. É ou não é a provisão de Deus? E ainda há algo maior. No deserto, o povo de Deus não ficou com sede. A Bíblia fala que fazia brotar água da rocha. Água, lá no deserto. Era assim que o Senhor fazia. Então, todo momento, o Senhor estava cuidando do povo de Israel. Amém? O outro contexto está lá em Números 9, verso 15, que ele também fala nesse aspecto também, de uma forma mais detalhada. Olha o que ele diz. No dia que foi erigido o tabernáculo, então aqui é o momento que o povo saiu ali do Egito, e ele foi ali o percurso a Canaã. Depois de 2 anos, eles chegaram lá no Monte Sinai, e no Monte Sinai ali, Egeu, ali, ele construiu o tabernáculo. E naquele momento que ele construiu o tabernáculo, aconteceu algo. Aí ele diz, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. A demora foi somente ele fazer o tabernáculo. A nuvem o cobriu. A saber que a tenda do testemunho, que também é a tenda ali do tabernáculo, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. 16. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam.
Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam por todo o tempo que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permanecia acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partia. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partia. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dias, ou um mês, ou por mais tempo, e quando pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Irmãos, olha aqui de fato a imagem. Então, qual é a imagem? A imagem realmente é que o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava literalmente sendo guiado por Deus. Sim ou não? Sim. Então existia ali a coluna de fogo. Durante a noite, se ela se movimentasse, o povo de Israel marchava. Se foi durante o dia, se a coluna também era de nuvem, se movia, o povo também de Israel se movia. Mas enquanto ela não se movia, ela estava parada, significava que o povo também de Israel não saía daquele lugar. Amém? Então, isso que é realmente depender de Deus. Então, esse era o momento que o povo estava completamente sendo ali conduzido pela manifestação ali, e nós possamos ver que esse momento de ser conduzido, ele fala também da gente hoje. Então hoje o Senhor realmente conduziu o seu povo através de nuvens, mas hoje, eu e você, nós não precisamos da nuvem, porque o Espírito Santo está dentro de nós, amém? Então hoje você não precisava da nuvem para você realmente ver a mão de Deus e agir de Deus, não. Hoje o Espírito Santo está dentro de você. Eita. Hoje o Espírito Santo está dentro de você. E você precisa ser conduzido e você precisa realmente depender do agir de Deus em sua vida. Mas o que é realmente, meu irmão, que a gente precisa compreender é que existe sim perdidos dentro do propósito. Como assim, pastor? Existem pessoas perdidas dentro do propósito? Existe. Infelizmente. Então, eu e você, nós somos filhos de Deus. E nós somos criados para um propósito. Mas, infelizmente, tem filhos e filhas que eles estão perdidos dentro do propósito. E muitas vezes, eu tenho conversado ali com filhos e filhas de Deus, que realmente estão perdidos em sua vida cristã, sem saber realmente qual o seu propósito de vida, o seu propósito ali de existência. Então, somente vive realmente a sua vida desconhecendo completamente o propósito que Deus quer para a vida dele. E ali ele vive uma vida, primeiramente, não entendendo a posição que ela tem em Cristo Jesus. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala sobre esses perdidos, então tem os perdidos realmente que a gente fala de dentro, desse aspecto, que eles estão perdidos no propósito, porque eles perdem realmente o propósito. Porque muitas vezes eles deixam de ouvir realmente a voz do Espírito falando no seu coração. Então, muitas vezes tem irmãos que estão nesse propósito, fala assim, eis-me aqui, usa-me a mim. Então, são irmãos realmente frutíferos. Faz a obra de Deus, Deus usa. Irmãos, realmente é mesmo que tem pessoas que ele ganhou que está até conosco hoje. Mas por ele ouvir a voz do acusador,
falando que ele não é mais filho amado, mostrando ali as falhas dele, mostrando ali que ele realmente não tem mais comportamento de ser usado por Deus. Ali ele perde a sua caminhada do propósito. Então, quantas pessoas que realmente nós conhecemos que perderam essa posição, porque eles foram convencidos pelo inimigo que ele não pode ser mais usado por Deus. E outra coisa, até mesmo, eles pensam que até mesmo o poder de Deus não pode mais ser usado através deles. Por quê? A condição que ele se encontra, Deus não pode mais agir. Por quê? Porque eles estão perdidos no propósito. Eles estão, por algum motivo, em algum momento, eles deixaram de ouvir e ser conduzido pela nuvem, pela manifestação de Deus, pela presença de Deus. Então, isso inevitavelmente acontece. Então, significa, meu irmão, que eu e você, nós temos que ser aquele que tem que trazer essas vidas que um dia teve uma experiência com Cristo, para o propósito original pelo qual ele foi inserido. Então nós temos que ir até ele e falar para ele: filho, filha, o Senhor te ama, independente da sua conduta, independente da sua ação e comportamento. Aquele que prometeu a boa obra é fiel para cumprir. Então nós temos que ir realmente até ele e falar da boa notícia para ele, para os seus olhos novamente se abrirem e ele voltar para o propósito original que ele foi inserido. Amém? Então, infelizmente, tem pessoas realmente que até mesmo estão perdidos, até mesmo aqui, dentro da igreja. Por que eu falo perdido? Não é perdido que perdeu a salvação, não. Não tem como você perder a salvação. Você é filho de Deus, é filho amado. Mas você ainda não teve revelação que você, meu irmão, foi escolhido, como diz o apóstolo Paulo, para conquistar algo. Você foi realmente escolhido por Deus para cumprir o propósito da parte de Deus. Eu te pergunto, você tem convicção que você foi chamado para Deus, para fazer um propósito dele aqui na terra? Para ser usado por Deus, para pregar a boa notícia, para curar os enfermos, para expulsar o demônio? Ou você acha que isso é possível por meio do pastor Rafael? Ou você acha que isso é possível por meio do pastor Ronaldo? Não, pastor Ronaldo. Pastor Rafael é homem cheio do Espírito. Não, meu irmão. Você tem um propósito. E esse propósito foi o Senhor Jesus que nos chamou. E disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma comissão, não somente para os pastores, mas para todo aquele que entenderam que ele foi realmente chamado para um propósito. Você não foi criado somente para você viver a sua vida sem saber o seu destino, sem saber o rumo, sem saber realmente ali aquilo que Deus quer fazer através de você. Não, meu irmão. Você foi inserido em Deus para cumprir o propósito de ser instrumento nas mãos dele. De curar, de orar e os enfermos ser curados. De repreender o demônio sair daquela pessoa. De você chamar à existência aquilo que você quer ver na sua vida. Então isso é a boa notícia. Esse é o tempo presente. É o tempo do Senhor agir através da igreja. Amém? Então, nós precisamos, meu irmão, ter essa convicção. A convicção do propósito divino. Então você não foi criado por acaso da situação. Não. E também você não foi convencido pelo Espírito Santo para você viver sem rumo e sem destino. Não foi isso. O Senhor tem um rumo para você e tem um destino. É para onde você estiver, seja na escola, seja no trabalho, seja ali onde você estiver, você está levando a vida de Deus dentro de você. E onde você colocar as suas mãos, pessoas serão curadas. Onde você realmente começar a orar, você vai juntar pessoas e vai unir juntamente com o coração que você tem em Cristo Jesus. Amém? Então, essa manifestação vai acontecer também na sua célula. Quando você, cada dia, você perceber que Deus vai te usar na célula. Se a sua célula não tem crescido, então você vai orar ao Senhor: Senhor, multiplica a minha célula.
Senhor, me dá vidas, eu não aceito mais, Senhor, para que pessoas aqui possam vir para cá e experimentar da cura, do milagre. Amém, meu irmão? Então você precisa compreender esse propósito de existência que Deus tem em sua vida. Você recebeu a nova vida. Você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Existe um reino dentro de você. E você precisa compreender e ser conduzido nessa nova vida que você tem. E essa nova vida, ela é conduzida através do Espírito de Deus. Quando você ouve a voz do Espírito. Mas quando a gente fala até mesmo de perdido, né, nesse aspecto de você saber o seu rumo de existência, você está confuso. A gente vê muitas vezes até mesmo na vida, nesse exemplo de vida conjugal. Então, muitos não sabem como conduzir até mesmo o seu casamento. Por quê? Porque no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento do problema, qual a primeira coisa que a pessoa, quando encontra adversidade no casamento, o que é que as pessoas querem fazer? É fazer o quê? Separar. Acabar. Por quê? Porque ainda ele não teve revelação do propósito de Deus naquele casamento. Porque esse casamento, meu irmão, é algo divino. Deus está naquele casamento, é propósito de Deus. Então significa que Deus sim, Ele quer manifestar a sua presença naquele casamento. Amém? E como é que Deus vai manifestar? É quando você ora, Espírito Santo de Deus, me ajuda a ser um bom esposo. Espírito Santo de Deus, me ajuda a ser uma boa esposa, uma boa mulher que possa ser sábia, até mesmo marido. Então, você precisa invocar o Senhor, para que o Espírito Santo possa realmente agir e te dar sabedoria. Porque tudo é possível através do Espírito de Deus. Mas, quando a gente, muitas vezes, estamos confusos, perdidos, a gente não esquece de orar, esquece de invocar o Senhor, esquece de ouvir a voz do Espírito Santo. E o que é que nós fazemos? A gente aponta a falha para o outro. E você fala para o outro que o defeito que você está acontecendo ali no seu casamento, o problema é porque é o outro que está errado. E o outro está lá também com a mão apontada para você, falando que o defeito também é o outro. Eu te pergunto, se os dois estão certos, quem está errado? Como é que pode acontecer? Então, meu irmão, então nós precisamos sim ter convicção que Deus está no relacionamento na nossa família. Amém? Você precisa ter essa revelação, esse discernimento. Então, você precisa orar a Deus, para que Deus possa dar sabedoria a você no seu relacionamento, para que você possa conseguir agir por meio do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, para Deus te conduzir em seu relacionamento. Outra coisa também, nós possamos realmente ver pessoas ainda perdidas nesse aspecto também de não querer ter filho. Por quê? O que é que eles falam? Eles ficam com medo de não conseguir educar os filhos da forma correta. E ele tem ideia realmente que não saber como cuidar do filho, então ele não procura realmente ter filho. Porque ele fala o seguinte, olha, como eu não sei como cuidar do filho, eu não sei realmente como conduzir os meus filhos no caminho do Senhor, aquilo gera medo, insegurança na vida dele, e ali ele deixa de cumprir o propósito de Deus, que é o propósito da família. Por quê? Insegurança, medo. Então o que é que ele tem que falar? Ele tem que orar ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá inteligência. Senhor, e até mesmo você que é pai e mãe, às vezes você passa por alguma insegurança com seus filhos. E o que é que você deve fazer? Você deve orar ao Senhor. Deus, me dá sabedoria para eu realmente conduzir meu filho no caminho perfeito. Me dá sabedoria realmente para o Senhor me usar na criação dos meus filhos. E eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor ele vai te capacitar. Porque Ele é o mais interessado para os seus filhos realmente crescer no propósito de Deus. Porque a Bíblia fala que os nossos filhos, eles são a herança do Senhor. Então Deus é o mais interessado para as vidas dos seus filhos, amém? Então não tenha medo, não tenha insegurança,
que você precisa fazer é invocar, é chamar o Espírito Santo de Deus. Mas outra coisa também, que muitas vezes existe uma insegurança em nosso meio, quando eu falo nas nossas vidas como os filhos de Deus, existe até mesmo na insegurança na vida profissional. Como assim, pastor? Tem pessoas que estão inseguras até mesmo profissionalmente. Então, uma hora ele está trabalhando com uma determinada profissão. Depois ele está ali procurando outra profissão. Depois ele está procurando outra. Então, assim, ele está perdido ainda, até mesmo na vida profissional. Ele não tem nem entendimento ainda daquilo que Deus quer através da vida dele. Porque eles estão procurando ali um trabalho mais tranquilo. Meu irmão, ore ao Senhor, para Deus realmente te conduzir e te mostrar o caminho que Ele quer realmente que você esteja. Amém? Então, você até mesmo vê pessoas que passam ali um período fazendo 5 anos de faculdade. E ele estuda um período de 5 anos, quando conclui a faculdade, ele fala, rapaz, não era isso que eu queria. Naquele momento, ele começa a fazer outro curso. Por quê? Porque ainda ele está inseguro, indeciso, porque não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Amém? Então, você precisa, sim, ouvir a voz do Espírito. Então, nós não fomos chamados para viver perdido em nossas vidas. Então, muitos filhos de Deus, eles estão perdidos no propósito pelo qual o Senhor tem o chamado. E por que eles estão perdidos? Porque está faltando ele ser conduzido pela nuvem. Amém? Eu te pergunto, como tem você buscado ouvir a nuvem? Então, muitas vezes nós deixamos, até mesmo de buscar a direção em Deus em cada área das nossas vidas. Às vezes nós estamos realmente preocupados naquela área mais importante. Não, meu irmão. O Senhor se preocupa com cada detalhe da sua vida. Amém? O que Ele quer de você é que você se relacione com Ele. Você pergunte a Ele. Você esteja realmente com Ele. A Bíblia fala que quando você pede direção ao Espírito, quando você realmente pede direção ali da nuvem, a Bíblia fala que Ele vai te dar, sim, direção para o seu casamento, direção para a sua criação de filho, direção para a sua finança, direção para a sua família, direção para cada área da sua vida. O que é que você precisa fazer? Somente é buscar a direção do Espírito Santo. Amém? Buscar essa direção. E a nuvem, de fato, é um símbolo do Espírito Santo na palavra de Deus. E Jesus deixou isso muito claro. Se você abrir lá sua Bíblia, lá em João 14, verso 16, abre lá para mim, por favor. João 14, 16. Olha o que é que o Senhor diz. Esse aqui é o momento que Jesus, ele vai ser crucificado, e ele reúne os discípulos, ele fala, olha, eu vou realmente partir para o Pai. E ele diz o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus diz, eu tenho que ir para o Pai mandar o Espírito Santo. Se eu não for, não tem como ele vir. Mas o Espírito Santo vai vir e ele vai estar com você todos os dias. E eu te pergunto, qual é o papel do Espírito Santo? Você sabe qual é o papel do Espírito Santo? O verso 26, passa lá para o verso 26. E ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos fazer o quê, irmãos? O que é que ele vai fazer? Qual é o papel do Espírito Santo? É fazer o quê? É ensinar. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele quer te ensinar. Você tem pedido ao Senhor, para o Senhor te conduzir? Para o Senhor te mostrar o caminho? Para o Senhor realmente ensinar? Aí ele diz, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, ele também vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar de tudo que vos tenho dito. Outra coisa do Espírito Santo, ele vai ensinar, mas também ele vai trazer à memória as suas promessas. Aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus, o Senhor, ele vai trazer à sua memória. O Senhor, ele vai te usar cada vez mais para trazer à sua memória aquilo que ele quer realmente através de você. Amém? Então nós precisamos sim perceber que na época do povo de Deus no deserto, a nuvem estava lá para todos eles serem movidos,
mas hoje também o Espírito Santo de Deus está dentro de nós para nos conduzir a toda a verdade, para nos proteger em todo momento, para nos caminharmos realmente para o propósito, para a vocação, para que o Senhor realmente nos chamou. Amém? Então, por isso que Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, existe um alvo. E qual é o alvo? É o alvo de você ser instrumento nas mãos de Deus, de você ser usado nas mãos de Deus, para Deus realmente te usar. Amém? E sabe o que é interessante? Deus ele tinha que colocar nuvem para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel ele passou 400 anos no deserto. E era complicado para eles chegar em Canaã. Ele não sabia o caminho. Ele não sabia ser conduzido para chegar até lá. E o Senhor preparou todas as coisas. Porque o Senhor é aquele que cuida dos seus filhos. Amém? E Ele tem preparado o caminho para mim e para você. Quero te convidar você a ficar de pé. Para a gente concluir esse momento. Então, meu irmão, quer chamar também o pessoal do louvor? Então é preciso, eu e você, manifestar a nuvem em nossas vidas. E o que é manifestar as nuvens? Então, meu irmão, o Senhor fez todas as obras em nossas vidas. Amém? Então, a única coisa que o Senhor pede de mim e de você é que nós possamos realmente estar disponível para Deus usar. Amém? Então, eu quero ler com você o último texto. E esse texto, realmente, o apóstolo Paulo, ele diz que viver a vida cristã sem ser seguido ali pela nuvem é você viver uma vida ali insensata. E até mesmo você não acrescenta sabedoria em sua vida se você realmente não ser conduzido pela nuvem. Ele fala o seguinte: olha, se você quer ser conduzido pela nuvem, você vai encontrar realmente sabedoria e você vai conduzido pelo caminho perfeito. E o texto está lá em Efésios capítulo 5, verso 15, nós vamos concluir lendo esse contexto. Olha o que é que diz Efésios 5,15. Ele diz o seguinte, presta atenção comigo. Ele fala o seguinte: portanto, vede prudentemente. E o que é que o apóstolo Paulo está nos conduzindo aqui? Para que eu e você possamos o quê? Ver. Ele está chamando o seguinte: olha, presta atenção, meus queridos irmãos. Você precisa realmente ver, mas não ver de qualquer coisa, de qualquer maneira. Ele fala que você precisa ver prudentemente. Você precisa estar atento. Você precisa realmente parar tudo aquilo que você está fazendo. Seja liderança de célula, em cada área que você está fazendo, você precisa parar e ver como você está fazendo. E você precisa ver de uma forma prudente. Ele diz, prudentemente. Ele diz, precisa ver prudentemente como você andais, como você está andando. E aí ele dá uma advertência. Ele fala o seguinte: olha, vocês não precisam andar como nécio. Essa é a advertência para mim e para você. Não ande como nécio. E ele fala, mas ele dá a direção. Mas sim, ande como sábios. E nós somos sim. Nós somos um povo sábio, porque nós somos filhos daquele que é todo-poderoso. Amém? Mas essa direção aqui é para você e para mim. Essa advertência. Ele pede para você ver prudentemente como você está fazendo de fato. E ele diz, não faça como nécio, e sim como sábio. Por quê? Você pode fazer a pergunta ao apóstolo Paulo. Aí ele explica, verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está falando, meu irmão, muitas vezes você está fazendo a obra de Deus sem rumo, sem destino do propósito, falando o seguinte: não, depois eu vou fazer, depois eu vou ser usado, depois eu vou falar esse aqui, depois eu serei ali instrumento na mão de Deus. Deus está falando, não, meu irmão, o tempo está próximo.
O Senhor está às portas. Estamos sendo preparados para estar com Ele. Porque o tempo está remido. Aí ele diz: por essa razão, não vos tornei insensato, mas procurai compreender. Compreender o que, meu irmão? Qual é a vontade de Deus? Ele está falando o seguinte, meu irmão, você precisa compreender qual é o propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E você tem que falar para o Senhor: Senhor, faz cumprir o teu propósito em mim. Essa é a direção do apóstolo Paulo. Aí ele diz, falando a narrativa, como você cumpre esse propósito de Deus. No verso 18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas para você cumprir o propósito, diz o seguinte: enchei-vos do Espírito. Ele fala o seguinte: olha, para você cumprir o propósito, você tem que ouvir a voz do Espírito. E para você ouvir a voz do Espírito, você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa querer o Espírito. Você precisa invocar do Espírito. Por quê, meu irmão? Você muitas vezes pode estar perdido, sem rumo, sem saber o propósito, sem ter discernimento da parte de Deus, porque você deixou de beber da água do Espírito. Você deixou de ser realmente incendiado por essa água fluindo dentro de você constantemente. E o apóstolo Paulo está falando isso. Meu irmão, move a água do Espírito. Deixa o Espírito te encher, deixa Ele te usar, te capacitar. Mas como, pastor? Verso 19 ele diz: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ele está falando o seguinte: olha, meu irmão, o Pai, próprio Deus, Ele já fez a obra, Ele mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Ele mandou o Espírito Santo está dentro de nós. Mas Ele fala o seguinte: agora é a sua parte. E qual é a parte que você tem que fazer? Beber do Espírito, ser cheio do Espírito, porque a obra Ele já realizou na sua vida. Ele já te deu o Espírito Santo. Você agora precisa ser incendiado dele. Amém? Você precisa realmente experimentar do mover da nuvem. Porque quando você, meu irmão, experimenta do mover da nuvem, existe coragem, ânimo, disposição, alegria, revelação, prazer, satisfação. Mas se tem a vida de tristeza no seu coração, falta de ânimo, indecisão, porque você tem deixado de beber da fonte. E o Senhor está falando: olha, vem para a fonte. O Senhor é o mesmo. Seja cheio dessa fonte, porque quando essa fonte estiver jorrando, você vai entender e vai ouvir a voz do Espírito Santo te conduzindo. Amém? Aleluia. Eu queria cantar uma canção para a gente concluir esse momento. Amém? É uma canção pentecostal, não sei se os irmãos, mas eu acho que acredito que os irmãos gostam também da música pentecostal, né? Os jovens, amém? E nós vamos cantar essa canção, e essa canção realmente fala do Senhor dizendo, você falando para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Então eu quero que você realmente cante essa canção, mas canta uma canção de entrega para Deus, falando: Senhor, me usa. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti, usa-me a mim. Amém? Vamos cantar ao Senhor essa canção em nome de Jesus. Deus, rodeado de glória. Você conhece? Canta a canção. És adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, o homem tão falho,
de puros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não? E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, meu Deus, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Que geração eleita, que sacerdócio real, que povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa. Que geração eleita, que sacerdócio real, que povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa. Que eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não? Como dizer não? Pega a sua voz. Para o teu chamado, se me deste unção Fala para ele, se entrega. pra tua glória. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ser usado.
usado na tua obra, Senhor. Fala, Senhor, usa-me, Senhor. Onde eu colocar as mãos, Senhor, pessoas serão curadas. Fala, o Senhor, me usa nas células, Senhor. Que eu possa ser instrumento da parte do Senhor. Ó Deus, que eu possa ser usado no trabalho, na escola. Começa a orar também para sua casa, para sua família. Ore, meu irmão. Somente pra tua glória. Começa a orar ao Senhor. Começa a orar ao Senhor por aqueles que você realmente conhece, pela sua família, pelos irmãos da sua célula. Começa a orar. Fala, Senhor, me usa esses dias, que eu possa ser realmente instrumento em tuas mãos, poderoso. Ó Deus, que quando sim, ó Pai, orar, ó Deus, o milagre do Senhor possa agir através de mim. Fala, Senhor, me capacita, Senhor, esses dias. Ó Deus, que eu possa estar sim, inserido no propósito do Senhor, a expansão do teu reino, porque eu sou a tua noiva que está no processo de transformação, através do teu Espírito, através da tua presença. Mas, Senhor, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim aquilo que o Senhor quer usar. Oh, Senhor, pra tua glória. aleluia. Põe a mão no seu coração. Fala assim, Senhor Jesus, eis-me aqui para o teu chamado, porque o Senhor me deu a vida, e a vida de propósito. Eu não sou obra do acaso, mas eu fui escolhido por ti, e eu tenho uma identidade. Eu sou filho amado, e o Senhor me chamou, me escolheu, e eu estou sendo preparado no dia da visitação, no tempo presente do teu Espírito, para ser a manifestação, o poder do Senhor aqui na terra. Porque a tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, Senhor, que esse ano de 2025 eu possa ser usado cada vez mais, de maneira extraordinária. Por isso, Senhor Jesus, me renova o teu encargo no meu coração, faz aquecer a tua chama em mim, que a cada dia eu possa ser conduzido pelo teu Espírito para cumprir o teu propósito e salvar os perdidos, porque o teu Espírito está dentro de mim e Ele me conduz, Ele me guia para experimentar da tua boa vontade, que é perfeita, está sobre mim, em nome de Jesus, amém.